A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo do Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Boa noite, meus irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao último vídeo da série Perguntas Protex, Respostas Católicas na Bíblia Sagrada, aonde os protestantes elaborei durante esses vídeos, esses 10 vídeos para esse quadro, várias perguntas que são feitas, né, pelos protex aos católicos, e muitas dessas perguntas, vários católicos, não foram poucos, meus irmãos, não souberam responder a essas perguntas. Eu peguei de algumas pessoas, de alguns canais, de outros, as pessoas não souberam responder, e nós trouxemos aqui, nossa, bastante vento aqui, né? Tá balançando aqui o tripé. Aqui é assim, venta demais, uma hora venta demais, outra hora faz calor demais, né? Mas tudo isso, honra e glória ao nosso Deus. Muito bem, então nessa noite, para o último vídeo, eu elaborei as 4 últimas perguntas feitas pelos protex, onde nós vamos dar a resposta. Foi 10 vídeos, você aprendeu, nesses 10 vídeos, se você não aprendeu ainda a dar resposta aos protex quando te interrogam, e você por não conhecer a Bíblia não sabe dar resposta, essa série de 10 vídeos, para você ter uma ideia, esse vídeo aqui que eu estou gravando, de número 10, ainda não foi o primeiro para o ar. Eu estou gravando hoje. Hoje é dia 10 de novembro. Eu estou gravando o último vídeo. 10 de novembro. 10 de novembro. Acho que é 10 de novembro, se eu não estou enganado. Não é hoje que eu estou gravando, não é esse último vídeo. Muito bem. Para você ter uma ideia, ainda não foi para o primeiro, né? Vejam, meus irmãos, quanto eu tenho certeza que você, nesses 9 vídeos passados, você já aprendeu muita coisa. Eu estou gravando o último vídeo, se o primeiro ainda não foi para o ar, como você está dizendo, irmão, porque eu tenho a certeza que muitos aprenderam, né? Muitos aprenderam, muitos comentários, e nessa noite, para finalizar, né, você que está me vendo aí, que está colocando aí o seu boa noite no chat, Deus abençoe, né? Foi uma grande graça, né? Essa e grande aprendizagem, essa série Perguntas Protex, Respostas Católicas. E logo depois dessa vem outra série, é uma série de aprendizagem da fé católica, não é? São vídeos curtos, vídeos no máximo 15 minutos, de 15 abaixo, 10 minutos, 8 minutos, pode ter vídeo de 5 minutos, não é? A teologia católica dentro da Bíblia. Teologia católica, aquilo que hoje é a doutrina católica dentro da Bíblia, são pequenos vídeos. É uma nova série que vem aí, né? A chamada Pequena Teologia Católica, né? Não sei ainda o nome do quadro, mas são pequenas teologias, ou seja, coisas fáceis, né? Que muitas das vezes os católicos, por não conhecer, abandonam a fé católica. Então, esses pequenos trechos, pequenos versos de teologia católica vai te ensinar muito, né? Enriquecer na fé. Então, acompanhe também. Né? São poucas visualizações quando eu trago vídeos, meus irmãos, falando, ministrando na fé católica. Os católicos precisam conhecer sua fé. Né? A mais audiência é quando traz refutação protestante. Esse quadro, não é? O quadro Um Filho em Defesa também teve poucas visualizações. Filho em Defesa da Mãe. Né? Mas teve outro lá da Protex, que eu não me lembro agora, um quadro que foi muito visualizado, foi o quadro que alavancou esse canal aos 1000 inscritos, né? Então, vamos sem mais delonga, né? Agradecendo demais a vocês que acompanharam esse quadro. Acompanhe o próximo que vem aí pela frente. Muito bem, a primeira pergunta é: os verdadeiros pastores expulsam demônios, já os falsos não. Quer dizer que os padres são falsos pastores, porque eles não vivem expulsando demônios, dando show, que nem eles dão show, né? De expulsação de demônios. No catolicismo é raro um exorcismo. Eu já trouxe exorcismo católico e exorcismo protestante. Tem um vídeo nesse canal. Mas vejam, eles que vivem de dar show,
E nós sabemos, eu já trouxe nesse canal as 3 colunas do protestantismo, não é? No quadro Destruindo as Heresias Protestantes. Você vai ver aqui, eu vou te mostrar mais uma vez. Logo a segunda pergunta diz: a igreja verdadeira prega só em nome de Jesus e vive a sola escritura e expulsa os demônios. A primeira pergunta e a segunda, elas são muito idênticas, por isso que eu vou responder. Eu vou responder logo as duas, vejam só. É matando a cobra e mostrando o pau, meus irmãos. Como você já viu nos outros vídeos passados desse quadro, não é? Pergunta Protex e Respostas Católicas. Olha só. Eles acham que, por viver expelindo demônios falsos, teatrozinhos de mente contaminada, acham que é demônios, eles acham que são verdadeiros. Até os seus clientes passam por uma lavagem cerebral a ponto de acreditar no erro. Ora, mas a Bíblia Sagrada diz isso. Em 2 de Timóteo 3,5, aliás, começa até no verso 3 em diante, vai dizer que eles acreditam no erro. 2 a Tessalonicenses capítulo 2, e o vento está balançando o tripé, que não é de espantar, se não me engano aqui o verso 8, verso 9, diz que Deus enviou um desejo nos seus corações que induzem eles a acreditar no erro. Então eles acreditam nessa mentira, nesse teatrozinho falso, demoníaco de expulsação de demônios protex. Não é? Se um pastor protestante um dia dessas caras com um demônio de verdade, como aqueles judeus exorcistas de Atos dos Apóstolos, ele não ficaria nem ali. Né? Se um dia um pastor desses expulsador do demônio fosse com um padre Forté para um verdadeiro exorcismo, ele ia ver o que era bom para tosse. Não era esse teatrozinho falso aí que o padre do Estouro já acabou com muitos, com esses teatrozinhos de expulsação do demônio de Protex, não. Olha só. Vejam só, meus irmãos, 7 de Mateus, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Quem come da minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna. Isso é a vontade do Pai. Foi o próprio Deus que ensinou. Não é? Versículo 22. Muitos me dirão naqueles dias, Senhor, nós pregamos só em teu nome. Aqui está. O que foi que disse, ali na segunda pergunta? Que a verdadeira igreja prega somente em nome de Jesus. Veja, aqui os condenados, no dia do juízo, os falsos profetas, vão dizer para Jesus, nós pregamos, Senhor, apenas só em teu nome. Aí está. E o que mais? Só isso? Não. Continua. Olha só. E expulsamos demônios em teu nome. Aí está. Expulsamos demônios em teu nome. Segundo. E fizemos muitos milagres. Aqui está, eu já trouxe, mas eu vou repetir. Nessa primeira e essa segunda pergunta. Aqui está as 3 colunas do protestantismo. Pregar só em nome de Jesus. Falar só de Bíblia. Que é a sola escritura. E a expulsação de demônios. E muitos milagres. Essa é a essência das heresias, das falsas heresias. Então esse povo que fazem isso vai receber essa resposta de Jesus no dia do juízo. Olha só. Versículo 23. No entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, malditos. Aqui diz, nessa tradução, operários maus. Quem são os operários maus, irmãos? Aqueles que acreditam que a fé é a sola escritura. É só a Bíblia e mais nada. O que é esses que vão ser condenados, irmão Fábio? É milagre à torta e à direita. Vem pra cá, Brasil. É só milagres. O que essa turma dos que são condenados, aqueles que só vivem com expulsação do demônio. Colocando a mão na cabeça dos outros e invocando demônios. Quem tá vendo essas seitas aí? Então são esses, meus irmãos, que vão ser condenados no dia. São esses falsos profetas, falsos missionários, falsos pastores, que serão condenados porque se preconizaram a si mesmos e disseram, nós pregamos unicamente no nome de Jesus. Quando Maria Salomé se ajoelha aos pés de Jesus e diz, Senhor, dá a salvação, eu te peço, a salvação para este meu filho, sentar à tua direita, e esse outro meu filho sentar à tua esquerda no céu.
Jesus disse: mulher, tu não sabeis o que estás pedindo. Veja, a mulher pediu diretamente a Jesus, achando que só Jesus salva. Jesus, ele é mediador de redenção. Mas quando ele ressuscitou, ele chamou um grupo para fazer parte da salvação. A igreja, por exemplo. Canal sacramental de salvação dos cristãos. Assim ele o quis. Como o Pai colocou o seu reino em meu favor, eu coloco o meu reino a vosso favor. Quando Jesus instituiu a Eucaristia, no sermão da instituição da Eucaristia, na Quinta-feira Santa, em Lucas 22, versículo 19, a instituição da Eucaristia, nos versículos 28 a 30, para que sentais em minha mesa, comais e bebais. E sentem tronos para julgar, aí veja, quem é que vai julgar? Os santos vão julgar o mundo. 1 Coríntios 6, 2 diz que os santos vão julgar o mundo. E diz que os santos vão julgar também os anjos rebeldes. Jesus disse: mulher, não compete somente a mim a salvação, mas aqueles que o Pai designou. Quem foi aqueles que o Pai designou? Os santos, a Imaculada, a Igreja. Então, essa questão que sola Cristo, ou sola a Escritura, expulsação de demônios e milagres, essa doutrinazinha falsa, herética, protestante, porque é só isso que apresenta e mais nada, além da idolatria, que já são idólatras de natureza, já nasceram da idolatria, que segue mentiras de falsos profetas, fundadores de seitas, né? Eles passaram por essa lavagem cerebral, incapazes de compreender a verdade. Só se a Virgem Maria quiser trazer, irmão, como trouxe a minha esposa e tantos outros, tá aqui no YouTube cheio de canais de ex-protestantes. Eu vejo católicos sem conhecimento dizer: eu não conheço um católico com Bíblia, eu sou o quê? Católico. Essa Bíblia está na minha mão. Católicos ingênuos que não conhecem a verdade. Católicos cegos que se diz católico, mas não são católicos. Católicos que dizem: olha, tanta gente indo pro protestantismo, de lá não vem ninguém. E eu digo: você está olhando para um. Não minta. Que veio do protestantismo, não minta. A terceira pergunta diz: onde está escrito que Maria não teve relações com José? É desse tipo que fazem. É desse tipo. É esse tipo de gente que faz isso. Que mente. Que sai defamando, não é? A Imaculée Concepción. Não é? É esse tipo de gente. Vai se tornar herege. E são frutos do pai das heresias herege, Lutero. Veja só, meus irmãos. Em Mateus 1, versículo 18 diz: Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento com José. E sem terem relações, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Veja, aqui no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17, fala das gerações. Quando vai falar na geração da Virgem Maria e de José, não mostra que ele teve outros filhos. E José, esposo de Maria, gerou, não teve. José não teve outros filhos. Como fala, mente os hereges. Vejam só. Eis que uma virgem conceberá. Ela é o que? Virgem? Virgem. Por que a Bíblia fala virgem? Para que vejam o milagre de Deus, que essa mulher, sem ter relação, nem antes, nem durante, nem depois, deu à luz o Filho de Deus. Precisava ser intacta. No versículo 25 diz que: e sem que ele tivesse tido relação com ela, ela deu à luz o seu filho, que pôs o nome de Jesus. Aqui está. Mas e José? E José? Quando o anjo veio, ela já estava... Você sabe que a moça, quando ia nascer, o sujeito já pagava o dote ao pai e à mãe. Então ela já nascia, já prometida em casamento com o homem. A Virgem Maria já nasceu prometida em casamento a José. O seu dote foi pago. Mas o anjo disse
que ela iria ser a mãe de Jesus. E aqui no versículo 30, versículo 29, perturbou-se ela com essas palavras. E pôs a pensar no que significaria. Veja, ela começou a meditar nessas palavras. Mas espera aí. Eu sou casta. O meu noivo é casto. Nós não podemos ter relação. Ele é casto. Seus votos de castidade para com Deus. Celibatário. Eu também. E que jeito eu vou ter? De José eu não posso ter filhos. Aí a resposta dela é aqui, ó, no versículo 33. Preste atenção. Olha. 35. Respondeu. 33. Parte B. Abre aspas. Como se fará isso, pois não conheço o homem? José. Por que Maria disse isso, meus irmãos? Aqui tem algo extraordinário, tão grandioso, que você não faz menção. Por que ela disse isso? Se tinha José. Por que ela não pensou em José? Porque era impossível eles terem relações sexuais. Mesmo depois de existir o casamento à vista dos homens. Porque ela era casada com o Espírito Santo. Era esposa do Espírito Santo, não poderia ser tocada por José. José não podia violar. José não podia tocar na virgindade da doce Virgem Maria. Virgindade perpétua. E como virgindade perpétua, tendo no seu coração de viver perpetuamente a virgindade, disse, não conheço homem. Não há homem, não pode existir homem para isso. Ao Espírito Santo, imediatamente, o arcanjo imediatamente disse, o Espírito Santo descerá sobre ti, a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Aí está, de quem tu vais ficar grávida. De quem é o teu esposo. Aos olhos de Deus, o Espírito Santo. Aos olhos dos homens é José. Mas o que é de homem é passageiro. Mas aos olhos de Deus é o Espírito Santo. É Deus Espírito. Entende, meus amados? Não conheço homem algum. Não posso ter filho de homem algum. Não se preocupe. É o Espírito Santo. É o Filho de Deus. Deus é o seu Pai. Entende, meus irmãos? Quando nós pegamos uma passagem que prova isso de um templo que jamais existiu, não é? Literalmente falando, que é o templo de Ezequiel 44, só Deus passou por ele, mais ninguém, e esse templo deve ficar guardado, intacto, sem ninguém mais passar. E quem vê bom é na tradução da Bíblia do Peregrino. 44, versículo 1, diz assim, ó. E versículo 1. Ele reconduziu-me ao pórtico exterior do santuário, que fica fronteiro ao oriente, o qual se achava fechado. O Senhor disse-me, preste atenção nessas palavras, medita nessas palavras. Abre aspas. Este pórtico ficará fechado, ninguém o abrirá. Veja, este pórtico, esse templo aqui, não existiu. Um templo que foi construído sem jamais ser inaugurado. Nunca existiu um templo construído em toda a decorrer da história da humanidade de Deus que ficou sem ser inaugurado. Nenhum. Todos foram inaugurados. Esse templo está se referindo a Maria. O templo, porque somos templos do Espírito Santo. Ela é a primeira templo do Espírito Santo. Esposa do Espírito Santo. Você acabou de ver comigo em Lucas. Em Lucas 1, 33. Presta atenção. Este pórtico ficará fechado. Que significa o quê? Virgem. Esse pórtico ficará, essa porta, né? Ou seja, está se referindo que a parte íntima será sempre virginal. Seu seio continuar sendo o quê? Seio virginal. Olha só. Ninguém o abrirá. Não conheço homem algum. Ninguém o abrirá. Não te preocupes, porque é o Senhor. Te engravidará por obra do Espírito Santo. Não te preocupes. Olha só. Ninguém o abrirá. Nenhum homem terá relação com homem algum. Ninguém aí passará. Ninguém passará por esse ventre. Ninguém passou. Ninguém veio desse ventre.
Mas vamos ver quem passou. Porque o Senhor Deus de Israel aí passou. Quem? Porque o Senhor Deus de Israel aí passou. Outra vez. Porque o Senhor Deus de Israel aí passou. Por isso, e ele permanecerá fechado. Meus irmãos, se você vê os grandes santos falando que a Virgem Maria foi como um espelho, sem romper a virgindade dela, ela engravidou e olha o milagre, né, sem ter tido relação nenhuma, e deu à luz um filho, né? E teve o seu filho natural. Então vejam só, e aqui está o milagre. Quem é que vai unicamente passar por essa porta virginal de Maria? Jesus, que é o Deus de Israel. Vejam, meus irmãos, o quanto é interessante, o quanto é forte essa palavra. Não é? Veja, ele permanecerá fechado. Deus está dizendo, permanecerá fechado, ninguém violará, ninguém terá relação com ela. O seu seio continuará virginal. Né? Então, nós estamos vendo algo grandioso, algo tremendo. Não é? Vejam só. Olha o 3. O príncipe entrando, engravidando do príncipe Jesus. Não é? Ficou grávido do príncipe Jesus. Enquanto tal, poderá aí assentar-se para tomar sua refeição diante do Senhor. Ele entrará pelo vestíbulo do pórtico e sairá pelo mesmo caminho. Do peregrino diz: sairá um príncipe para comer o pão. A Eucaristia, pão descido do céu, para dar sua carne e seu sangue, dar o pão consagrado, dizer, isto é a minha carne. João 6,51, parte B. E o pão que eu vou dar é a minha carne que eu ofereço para a salvação do mundo. Vocês estão vendo, meus irmãos? Que maravilhoso. Não é? Veja aí. A quarta pergunta é: onde é que está escrito na Bíblia o termo canonização dos santos? Eu me especializei como apologeta, não é? Olha só, eu tenho várias apologéticas dentro da Bíblia que eu não aprendi com meus professores. E várias dessas apologéticas que eu tenho dentro da Sagrada Escritura, uma delas é a canonização dos santos. Ninguém mostra na Bíblia como eu mostro a canonização dos santos. Ninguém mostra na Bíblia o louvor aos santos como eu mostro. Ninguém mostra dentro da Bíblia o purgatório como eu mostro. Ninguém mostra dentro da Bíblia a confissão e os sacramentos, todos eles como eu mostro. Ninguém mostra. Aliás, tem teólogos, padres, que dizem que os sacramentos não estão na Bíblia. Tem 2, 3 na Bíblia, eu mostro os 7 dentro da Bíblia. Então essa apologética da canonização dos santos, só eu mostro, e mais ninguém. Não tem ninguém que mostre. Nem os meus professores, que são expert de Bíblia, mostram. O tribunal da igreja, onde as pessoas, por exemplo, um casal e o esposo casou bêbado, que vai para o tribunal eclesiástico. Quem é que traz isso? Nem o padre Luiz Toro. O padre Luiz Toro disse, há uma pergunta que fizeram, onde era que estava na Bíblia os tribunais da igreja, aonde ia a questão dos casamentos para receber lá anuidade, ou seja, anulidade de matrimônio, que não é anulidade, na realidade vai constatar que aquele casamento não existiu. Onde é que está escrito na Bíblia? Padre Luiz Toro disse, não tem. E eu trago em 1 Coríntios 7, 10 em diante, verso 12 em diante, eu mostro ali. Ali está. A pagã casada com o cristão. Que esse casamento se foram. Mas se um dia não der certo se separar, nenhum dos dois estão casados. E quem vai averiguar isso? O tribunal eclesiástico da igreja. Ninguém mostra isso, meus irmãos. Só eu mostro na Bíblia. Não tem outro católico que mostre, não. Cássio, me mostre. Coloque aqui o link nos comentários desse vídeo. Não existe, não. Entende? E essa apologética da canonização dos santos só eu trago. E mais ninguém. Primeiro, a resposta desse protex. Quando Jesus fundou a sua igreja em Mateus 16, versículo 18 em diante, versículo 18, o verso 19, Jesus prometeu a Pedro das chaves, veja que as chaves aparecem no plural.
para que tudo que ele ligar na terra, ligar no céu. Então a igreja tem a autoridade de dizer, fulano é santo, quando a igreja diz, o Papa diz, eu declaro fulano santo, está ligado no céu. Entende? Esse é o poder das chaves. Inclui também o poder das chaves, a canonização dos santos. Ele primeiro, não é estágio para uma pessoa ser reconhecida santa, é ser declarado servo, não é? Depois, ser declarado bem-aventurado, depois beato, depois canonizado. Sabemos que no início da igreja era por aclamação popular. Morria um santo da igreja, alguém que vivia uma vida piedosa, uma vida santa. Já quando morria no seu funeral, os cristãos gritavam santo, santo. O Papa ia e dizia, é santo. Estava canonizado. Era assim, dessa maneira, como também era a confissão. Era a confissão no início, como nós vemos em Atos, capítulo 19, versículo 18, que era confessar os pecados para todo mundo. Não é? Então a igreja, os papas foram organizando, porque as pessoas já não confessavam mais os pecados. As pessoas, quando morria uma pessoa boa, já declarava, e pessoas que não eram tão boas, declarando elas santas. Então a canonização passou a depender unicamente do Santo Padre e o Papa. Muitas coisas, porque hoje todo mundo é católico, né? Viver a catolicidade nada, mas bater no peito e dizer eu sou católico, diz, né? Então veja, também em sabedoria, né, na sabedoria, capítulo 2, aqui é Eclesiastes, meu filho. Sabedoria, capítulo 2, versículo 22, fala da canonização dos santos. Vamos lá. Mas fala daqueles que não acreditam na canonização dos santos. Eles desconhecem os segredos de Deus. Por que não acredita que o Papa pode dizer que uma pessoa é santa, que a igreja pode declarar a pessoa santa? Porque eles não conhecem os segredos de Deus. Só é revelado esses segredos de Deus pela igreja. Efésios 3:10. Pela igreja conhecemos a multiforme sabedoria divina. Potestades, dominações, através da sua igreja, sua única igreja. Então, se ela diz é santo, ela vai, é que eu te falei, primeiro servo, segundo bem-aventurado, terceiro beato, quarto canonizado, declarado santo pelo Papa. Tem um estudo, são anos e anos, e o que é mais interessante é que são cientistas, médicos que acompanham, que não são católicos. Para não dizer, ó, foi médicos católicos, por isso que canonizaram. Mas esses hereges só sabem acusar sem prova, não é? Só falam mentiras. Olha só. Segunda parte. Não esperam que a santidade seja recompensada. Com o quê? Com a salvação eterna. Nem acredita que os santos estão na salvação eterna. Parte A, parte B, parte C. Não esperam que a santidade seja recompensada. Aí está. Não esperam que a santidade seja recompensada. O que é a santidade seja recompensada? Que a sujeita seja reconhecido santo pela igreja. Eles não acreditam na canonização dos santos. Por isso são hereges, são apóstatas, desertores da fé verdadeira, perseguidores, né? Como cauda, eles perseguem o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. E os falsos profetas são a cauda, diz Isaías 9. Então a cauda pôs-se a perseguir o corpo. E o corpo está unido à cabeça. O corpo está unido à cabeça, que é Cristo. A cabeça é Cristo, o corpo é a igreja. E a cauda é o falso profeta. Todas as heresias protestantes. Meu querido eu quero agradecer mais uma vez, nessa noite, por você ter acompanhado esse quadro maravilhoso. Eu sei que acompanhou. Não vi ainda o quadro que não foi para o ar, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Mas eu sei que você acompanhou. Eita, a gente vai. Daqui que esse vídeo vai chegar lá, tem tempo, né? Esse vídeo aqui faz tempo. Meus irmãos, faz tempo que esse vídeo está gravado. E por que eu estou dando boa noite? Porque esses vídeos só vão passar à noite. Em estreia, noite. Por isso você está vendo ao vivo aí. Meus amados irmãos e irmãs, logo vai vir um segundo quadro, né? O segundo quadro, a essa altura do campeonato, já está sendo gravado, vários vídeos, né? Dedo teológico católico na Bíblia. Dedinho teológico. Você deveria aprender a teologia. É fácil. Teologia bíblica. Nós temos várias coisas. Dá o jorro e sacramentos. Né? A essência bíblica que jorra para essa teologia. Né? O significado de tudo isso. Os símbolos bíblicos. Né? O que prefigurou.
o que é doutrina. Vai ser muito interessante. Não perca esse segundo quadro. Esse próximo quadro que está vindo. Deus abençoe vocês, tenham todos uma boa noite, não é? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem. Deus abençoe a todos. Se inscreva nesse canal, se inscreva no nosso segundo canal, que sempre o primeiro link fixado é do nosso segundo canal. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem. Deus abençoe a todos.